O verão de 1912 chegou cedo demais no interior do Espírito Santo. Já em outubro, o calor subia do chão como algo vivo, derretendo a paciência de quem tentava trabalhar na lavoura e transformando as casas simples de madeira em verdadeiras fornalhas. O ar parado parecia ter peso, a poeira grudava na pele, e as noites eram tão abafadas que até os galos cantavam mais tarde, como se tentassem evitar o esforço de respirar naquele calor úmido que não dava trégua. Foi nesse cenário que começou a história de Elias Mariano, o carpinteiro mais teimoso que a região já tinha visto. Homem de fala baixa, mas de braço firme, era conhecido pela precisão com que cortava a madeira e pela mania de medir tudo 2, 3, às vezes 5 vezes antes de cortar. Morava num terreno alto, perto das matas de eucalipto que começavam a se espalhar pelo estado naquele início de século. Enquanto a maioria dos vizinhos usava o eucalipto apenas como lenha ou cerca improvisada, Elias observava aquelas árvores finas e retas como quem lê um livro. Via mais do que madeira. Via estrutura. Via potencial. A casa onde morava com a esposa e os 2 filhos tinha sido construída pelo pai muitos anos antes, quando o clima da região ainda era mais ameno. Mas agora, com o calor aumentando ano após ano, qualquer rajada de vento parecia ser engolida pela casa, que guardava o calor como um forno de barro. As paredes simples, feitas de tábuas pregadas diretamente nos caibros, não davam conta de barrar o calor do sol, que batia forte do meio-dia até o entardecer. Às vezes, a panela esquentava no fogão frio, ou às vezes, dormir parecia impossível. Elias decidiu que não passaria mais um verão daquele jeito. A ideia nasceu num dia comum, enquanto ele descansava à sombra de um eucalipto jovem. Sentiu a brisa atravessar o tronco fino e reparou como a árvore ficava fresca mesmo tomando sol o dia inteiro. A casca áspera não absorvia calor como o pinho ou o cedro. Foi aí que a ideia da parede dupla começou a tomar forma, uma parede com 2 camadas independentes de eucalipto, com um espaço vazio entre elas para quebrar o calor que vinha de fora. Ele sabia que seria um trabalho demorado. Sabia também que ninguém na região construía desse jeito. Mas, para Elias, nada disso importava. O que importava era o resultado. A primeira pessoa a saber da ideia foi Dona Margarida, sua esposa. Ela ouviu tudo calada, mexendo uma massa de pão, enquanto Elias desenhava no tampo da mesa com um pedaço de carvão. Uma parede em cima da outra? Ela perguntou, franzindo o rosto. E para que isso vai servir? Para segurar o sol lá fora. O eucalipto esquenta pouco. Se fizer espaço entre as paredes, o calor não passa. Fica preso no meio. Ela abanou a mão, sem entender muito bem aquilo, mas acostumada às invenções do marido. Se funcionar, Elias, vai ser uma bênção. Mas quando os vizinhos souberam, a reação foi bem diferente. Elias pirou de vez, disse seu Olavo, enquanto afiava o facão na porta de casa. Parede dupla. Onde já se viu isso? Quer fazer casa para rico? Isso é preguiça de trabalhar direito, disse outro. Com uma parede só já dá serviço. Imagina 2. Eucalipto? Zombou Dona Hilda. Madeira que racha toda torta. Isso aí não aguenta nem sol, quanto mais parede de casa. E assim nasceu o apelido e a loucura de Elias. Ele não respondeu a nenhuma provocação. Apenas marcava no chão a fundação, serrava as peças no tamanho exato e organizava tudo como se fosse montar um grande quebra-cabeça. Usou estacas longas de eucalipto tratado, finas mais resistentes, para criar a primeira camada de parede. Em vez de pregar diretamente os sarrafos, deixou pequenos espaçadores de madeira entre eles, criando frestas tão precisas que pareciam desenhadas com régua. A parede respirava. O vento entrava. A luz não. Quando terminou a primeira camada, todos acharam que a obra tinha acabado. Mas foi aí que ele começou a segunda. Elias! Gritou seu Olavo, da cerca. Tu tá botando outra parede por cima dessa? Não é por cima, respondeu o carpinteiro, sem parar o serviço. É ao lado. A segunda parede, montada com tábuas ainda mais finas e alinhadas milimetricamente, ficava a 10 centímetros da primeira. Nada as conectava, exceto os barrotes do chão e do teto.
Elias não permitiu nenhum ponto de contato entre elas para evitar a transferência de calor. Aquele espaço vazio funcionaria como amortecedor térmico, um colchão de ar que seguraria o calor do lado de fora e não deixaria chegar ao interior da casa. A estrutura ficou com aparência estranha aos olhos dos vizinhos. Parecia que a casa tinha criado um ocasco, uma casca protetora grossa demais, exagerada demais, diferente de tudo que se construía na região. Isso aí vai mofar, disse Hilda. Isso aí vai encher de bicho, disse outro. Isso aí vai cair na primeira chuva, afirmou o mais pessimista. Elias ouviu tudo, mas continuou medindo, cortando, fixando, encaixando. Passou semanas cuidando de cada detalhe. E então veio novembro. E com novembro veio a primeira onda de calor. As casas normais ficaram insuportáveis, verdadeiras caixas abafadas onde até o vento parecia quente. As telhas esquentavam tanto que o cheiro da madeira exalava pelos cômodos. O chão ardia. O ar tremia perto das paredes. Mas a casa de Elias ficou diferente. No primeiro dia de calor extremo, Dona Margarida percebeu logo ao acordar que o ambiente estava fresco, fresco de verdade, como se tivesse chovido na madrugada. À tarde, quando a rua inteira reclamava do calor que parecia vir de todas as direções, dentro da casa a temperatura era quase agradável. Os vizinhos começaram a desconfiar. No terceiro dia, quando a onda de calor piorou, eles bateram à porta, curiosos e desconfortáveis. E foi aí que perceberam, de enquanto as casas da rua marcavam quase 40 graus por dentro, o interior da casa de Elias estava 15 graus mais frio. Sem ventilador. Sem geladeira. Sem nada elétrico, só engenharia rústica e uma ideia que todos tinham chamado de loucura. Os vizinhos entraram e saíram várias vezes, tentando entender o que estavam sentindo. Tocaram nas paredes. Encostaram o rosto. Passaram a mão pelo chão. Como é que isso aqui não esquenta? Perguntou um deles, completamente desconcertado. Elias apenas sorriu, aquele sorriso curto de quem sabia que estava certo, mas nunca fez questão de provar nada a ninguém. Foi só quando a primeira tempestade do verão caiu, tão forte que arrancou telhas e derrubou um galinheiro, que a admiração virou respeito. A parede dupla, flexível e leve, absorveu o impacto dos ventos sem sofrer danos. Enquanto outras casas rangiam, tremiam e rachavam, a dele permaneceu firme, silenciosa, protegida pela madeira elástica que balançava sem quebrar. E assim, pela primeira vez, os vizinhos admitiram que tinham julgado cedo demais. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir, uma prova que mostraria que aquela ideia simples, nascida do calor insuportável de um verão, mudaria o modo como toda a comunidade construiria dali em diante. Foi no auge do verão, quando o calor parecia descer do céu em ondas espessas, que os vizinhos começaram a perceber que o fenômeno da casa de Elias não era coincidência, nem acaso, nem sorte. Era repetitivo. Consistente. Todos os dias, sem falhar. Enquanto o sol castigava o telhado das outras casas, transformando cada cômodo em um forno, a casa de Elias seguia fresca, silenciosa, quase acolhedora. Parecia um oásis no meio de um sertão em brasa. A vizinhança, que antes ria, agora começava a rodear o terreno com outro tipo de olhar, o olhar de quem tenta decifrar um mistério. As janelas da casa dele viviam abertas, sem precisar de panos molhados pendurados, sem tábuas para barrar o sol, sem técnicas improvisadas de desespero. Dona Margarida cozinhava como se fosse um dia normal, enquanto outras mulheres quase desmaiavam no calor das próprias cozinhas. As crianças de Elias corriam pela sala como se estivessem em maio, não em dezembro. A notícia se espalhou tão rápido que, em poucos dias, moradores de ruas próximas começaram a aparecer, pedindo apenas um minuto dentro da casa para sentir a diferença. E cada um que entrava saía com expressão de espanto. Isso aqui não existe, Elias, murmurou seu Olavo, suando em bicas. Parece casa de pedra. Como é que o calor não passa? Elias, sempre paciente, apontou para o espaço entre as duas paredes. O calor tenta entrar, mas fica preso ali. A madeira já esquenta pouco. E quando encontra outra camada igual, com espaço no meio, perde força. É como o vento batendo em duas portas fechadas. A primeira segura.
A segunda garante. Os homens balançavam a cabeça, desconfiados e impressionados ao mesmo tempo. Mas foi só quando o professor da escola, um homem metódico e curioso chamado Dórico, apareceu com um termômetro emprestado do posto de saúde, que os números começaram a desfazer todas as dúvidas. Ele registrou as temperaturas por 3 dias seguidos, de manhã, à tarde e à noite. A casa comum, de parede simples, variava entre 36 e 39 graus no interior durante a tarde. A casa de Elias oscilava entre 22 e 24. Era praticamente outro clima. Dona Hilda, que antes dizia que o eucalipto não prestava para nada, foi a primeira a admitir. Elias, o que você fez aqui é coisa fina. Nem na casa do meu irmão, lá no centro, com parede de barro batido e telha francesa, tem esse frescor. Mas a maior surpresa ainda estava por acontecer se ela viria justamente do céu. Naquele fevereiro, uma tempestade tão forte quanto inesperada se formou sobre o vale. Começou com um vento diferente, carregado, que parecia anunciar algo maior. As nuvens desciam rápidas pelas encostas e o cheiro de chuva vinha denso, metálico. Poucos minutos depois, o temporal desabou com violência. Foi o tipo de tempestade que não cai, despenca. O vento empurrava tudo como se tentasse arrancar o bairro do chão. A água batia nas paredes como se fosse jogada por baldes gigantes. E relâmpagos riscavam o céu num intervalo tão curto que o escuro nunca vinha de fato. As casas tremiam. As janelas batiam com força. Telhas saíam voando como folhas secas. Galpões inteiros foram derrubados. A casa de Dona Hilda perdeu metade do telhado. A varanda de seu Olavo voou inteira. Um galinheiro virou entulho. Mas a casa de Elias. Essa se comportou de outro jeito. Os vizinhos que tentavam proteger suas portas e janelas juraram depois que viram algo curioso. A parede externa de eucalipto parecia vibrar suavemente, como se respirasse. Ela não enfrentava o vento, cedia um pouco, absorvia, distribuía o impacto. Como uma grande almofada de madeira flexível, feita para não quebrar. A segunda parede, a interna, não mexia 1 milímetro. O vento parecia morrer entre as duas camadas. Quando a tempestade finalmente passou, deixando o bairro em silêncio, molhado e sem energia, foi Elias quem saiu primeiro para ajudar os vizinhos. Caminhou pela lama com uma lamparina na mão, oferecendo cordas, ferramentas, e o conhecimento tranquilo de quem esteve certo desde o começo, mas nunca precisou esfregar isso em ninguém. Assim que amanheceu, a destruição ficou clara. Casas danificadas. Telhados arrancados. Paredes empenadas. Móveis molhados. Mas, no centro de tudo, a casa de Elias estava intacta. Paredes firmes. Telhas no lugar. Interior seco. E, inacreditavelmente, ainda fresca por dentro, apesar da noite abafada. Foi ali que algo mudou de vez. Os vizinhos se reuniram no terreiro, ainda chocados com a tempestade, e pela primeira vez não houve deboche, nem risada, nem desconfiança. Havia respeito. E, acima de tudo, havia humildade. Elias, começou seu Olavo, chapéu na mão. A gente precisa aprender isso aí. Ensina pra nós. O carpinteiro olhou para cada rosto ao redor, trabalhadores cansados, famílias preocupadas, gente que sabia reconstruir, mas não sabia como evitar que o desastre se repetisse. Ele respirou fundo, enxugou o rosto suado e respondeu: Eu ensino. Mas só se vocês me ajudarem a levantar as paredes de quem perdeu tudo. E ali, naquele instante simples, nasceu a verdadeira revolução da vila. Nos dias seguintes, começou um trabalho coletivo que ninguém da região esqueceria. Homens e mulheres carregavam troncos de eucalipto, serravam, lixavam, encaixavam. Crianças juntavam pedaços menores para servir de espaçadores. As novas casas não seriam apenas reconstruídas, seriam melhoradas. Seriam protegidas. Seriam duplas. Cada vez que uma parede terminava, Elias explicava. A primeira parede enfrenta o calor e a chuva. A segunda protege a vida. O espaço entre elas é o que segura o mundo lá fora. E todos ouviam com atenção,
como se aprendessem uma ciência antiga, se, de certo modo, era mesmo. Porque aquela técnica, que parecia inovação, nada mais era do que a releitura inteligente de princípios que a natureza sempre tinha mostrado, cascas duplas, câmaras de ar, proteção por camadas. E assim, a vila inteira começou a mudar. Começou ali, naquela rua simples. Mas o impacto disso ainda estava longe de acabar. O ChatGPT disse. Com o passar das semanas, as novas casas começaram a tomar forma. E quanto mais paredes duplas se erguiam, mais claro ficava que Elias não tinha criado apenas uma técnica, tinha criado um novo modo de viver no calor. Um modo que desafiava a lógica antiga de que o verão é assim mesmo e a casa de pobre sempre vai ser quente. Não. A vila inteira agora sabia que existia outro caminho. E esse caminho tinha sido aberto com madeira simples, mãos calejadas e uma ideia que ninguém levou a sério no começo. Quando a segunda onda de calor do ano chegou, ainda mais forte que a primeira, a diferença saltou aos olhos. As casas reconstruídas com a técnica de Elias ficaram frescas desde o amanhecer até o início da noite. As mulheres passaram a cozinhar sem sentir que o calor viria das paredes. As crianças brincavam dentro de casa sem suar como antes. Até os animais preferiam ficar próximos das paredes externas, que permaneciam surpreendentemente frias. Os vizinhos que tinham duvidado, rido ou criticado agora repetiam os mesmos gestos de Elias, mediam, alinhavam, deixavam o espaço exato entre as paredes. E logo perceberam que aquilo era mais do que refrigeração, era conforto, silêncio, estabilidade. O som do vento mudava ao bater na primeira parede, e ficava suave ao passar pela segunda. A poeira entrava menos. O calor evaporava antes de chegar ao interior. Mas o impacto real só apareceu quando um grupo de agricultores, cansado de perder produtos por causa de dias quentes demais, decidiu testar um pequeno depósito usando a técnica da parede dupla. Eles guardavam café, feijão e milho, que normalmente o cozinhavam dentro dos celeiros abafados. E, pela primeira vez, a safra não estragou. O eucalipto, tão subestimado, estava protegendo a economia daquela gente. Foi então que o professor Dórico, sempre observador, reuniu alguns dos novos construtores no pátio da escola e disse: Vocês percebem que isso aqui é engenharia, né? Engenharia de verdade. A gente acha que inovação vem só das cidades grandes, mas às vezes ela nasce debaixo do nariz da gente. O Elias reinventou a arquitetura desse lugar. Elias, que estava sentado mais atrás, abaixou os olhos, tímido como sempre. Nunca quis ser visto como inventor. Ele só queria proteger sua família do calor que piorava a cada ano. Mas agora via que o que tinha construído era maior do que si mesmo. Com o tempo, a notícia se espalhou por distritos vizinhos. Vieram pessoas de outras vilas, de carroça, a cavalo, a pé. Gente que queria aprender, ver, tocar as paredes, sentir a temperatura com a palma da mão. A cidade, antes esquecida e sem novidades, tinha virado ponto de referência. E foi durante essa movimentação que chegou ao local um engenheiro do governo estadual, enviado para avaliar construções alternativas que pudessem ajudar comunidades rurais a enfrentar verões cada vez mais severos. Ele passou 2 horas examinando a casa de Elias, tirando medidas, registrando temperaturas, batendo levemente nas paredes para ouvir o som oco característico da câmara de ar. Ao final, limpou o suor da testa, suado não de calor, mas de admiração, se disse: O senhor não tem noção do que fez aqui. Essa estrutura é simples, barata, resistente e eficiente. Em muitos lugares do país, resolveria metade dos problemas de calor. Isso deveria ser estudado, replicado, e isso aqui tem valor social. Os vizinhos aplaudiram. Elias ficou vermelho. Dona Margarida sorriu de um jeito que nunca tinha sorrido. Mas as transformações mais profundas raramente vêm com aplausos. Às vezes elas vêm com silêncio. E esse silêncio apareceu numa noite comum de março, quando a família de Elias sentou-se para jantar. Não havia calor opressor, não havia vento quente entrando pelas frestas, não havia o desconforto constante que marcava todas as noites de verão. Havia apenas tranquilidade. O ar fresco parecia quase uma bênção que se renovava a cada dia.
Elias olhou ao redor, para a mesa simples, para a parede de eucalipto, para o espaço invisível entre as duas camadas que agora sustentavam um modo completamente novo de viver. E percebeu que tudo ali, absolutamente tudo, tinha começado com uma ideia que os outros chamaram de loucura. E como toda boa loucura, ela tinha mudado não só uma casa, mas um bairro inteiro. Quando o ano terminou, a vila passou oficialmente a recomendar paredes duplas em qualquer construção nova. As crianças aprenderam na escola como funcionava a barreira térmica. Os agricultores adotaram a técnica nos celeiros. E o bairro, que antes sofria e suava, agora enfrentava o verão como quem enfrenta um velho conhecido, com respeito, com preparo, com inteligência. Elias nunca reivindicou crédito. Nunca se apresentou como inventor. Nunca cobrou nada pelos ensinamentos. Para ele, a recompensa real estava em caminhar pela rua, sentir a brisa fresca atravessando as novas casas e ouvir, de vez em quando, alguém dizer: quem diria, a loucura do Elias virou solução. E assim, no lugar onde antes reinava o calor insuportável, nasceu uma revolução silenciosa, construída com madeira, persistência e a coragem de enxergar o que ninguém mais via. No final das contas, não foi o eucalipto que fez a diferença. Foi a visão. Foi a teimosia. Foi a vontade de melhorar a vida, começando pela própria casa. E se tem algo que o interior ensina melhor do que qualquer livro, é isso. Toda grande mudança começa com alguém disposto a tentar. Se essa história te inspirou a olhar para soluções simples com olhos novos, inscreva-se no canal. Aqui, cada relato guarda uma ideia capaz de transformar não só casas, mas comunidades inteiras. Porque quando o conhecimento chega ao interior, ele nunca chega sozinho, chega para ficar.